Bem, a minha relação com as relações públicas é uma relação só no plano acadêmico, porque eu nunca exerci a profissão de relações públicas e também nunca pesquisei diretamente o fenômeno. Eu, na verdade, sou, no campo das relações públicas, alguma coisa parecida com o Alfred Hitchcock nos seus filmes. Ele aparece sempre como um personagem na montagem do filme, mas não é, digamos, o ator principal. Então eu diria que eu me tornei relações públicas, primeiro porque eu estudei na faculdade. Quando eu fiz o curso de jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco, Luiz Beltrão, que era o fundador do curso, ele introduziu uma cadeira de relações públicas. Luiz Beltrão talvez tenha sido um dos mais refinados relações públicas que eu conheci, porque ele se especializou em fazer o marketing, usando a palavra marketing como um produto das relações públicas do próprio curso. Então, eu me tornei, adquiri muito interesse pelas relações públicas exatamente para entender como é que se constrói a imagem de uma instituição. E eu, quando vim trabalhar aqui na Universidade de São Paulo, eu fui contratado para dirigir o departamento de jornalismo. E fui colega de Cândido Teobaldo Souza Andrade, que era o homem das relações públicas. Então procurei observar esse fenômeno, primeiro nos colóquios, nas tertúlias que eu tinha com o Cândido Teobaldo, e ora com o Luiz Beltrão, que vinha muito a São Paulo naquela ocasião. Mas ao mesmo tempo eu procurei também aplicar alguns princípios de relações públicas na construção da imagem do curso de jornalismo, ou do departamento de jornalismo da USP. Então, eu pratiquei relações públicas sem ser relações públicas, sem ter carteirinha, sem estar afiliado. Então, a minha relação com relações públicas é uma relação, como eu disse, muito mais acadêmica. Eu orientei duas dissertações de mestrado que eram antípodas. Uma feita pela Cecília Peruso, que se tornou depois um best-seller aqui no Brasil, chamado Relações Públicas no Modo de Produção Capitalista, e orientei outra tese de uma colega dela, na mesma ocasião, que era Helga Schulten, que foi fazer um estudo sobre a origem das relações públicas nos Estados Unidos, principalmente focalizando no Ivy Lee, que é o fundador das relações públicas. Então orientei essas duas teses, uma com viés marxista e a outra com viés, vamos dizer, capitalista, mercadológico, e aprendi muito com essas duas minhas alunas. E daí por diante eu continuei tendo alunos que se interessam por relações públicas, me procuravam. O aluno seguinte que trabalhou comigo com relações públicas foi Gerson Moreira Lima, que estudou a Release Mania. O Gerson Moreira Lima trabalhava na agência do Mauro Salles, fazendo assessoria de relações públicas para várias empresas, principalmente a assessoria de imprensa. E foi quando o Mauro Salles foi nomeado dirigente dos Diários Associados. A última pessoa que me procurou, especificamente sobre relações públicas, foi uma moça da Universidade Federal de Alagoas, Vites Torres, que já veio de Alagoas com a pretensão de estudar o fundador, o Ivy Lee brasileiro, que é o Eduardo Pinheiro Lobo. Como ele é alagoano, da cidade de Penedo, ela já havia feito sua dissertação, seu trabalho de conclusão de curso de graduação sobre Eduardo Pinheiro Lobo. E então eu aceitei, então foi tentar encontrar os resquícios, os fundamentos das relações públicas na Light em São Paulo. E na verdade ela teve um choque muito grande, porque nos arquivos da Light ela não encontrou nada. Eu também orientei um outro trabalho muito interessante de um rapaz do Rio de Janeiro, que fez um estudo sobre um dos principais relações públicas do Brasil, Walter Poyares, e sobretudo eu entendi que Walter Poyares foi aos Estados Unidos, conheceu a prática das relações públicas nos Estados Unidos e trouxe isso para o globo
aplicando principalmente naquela questão do trabalhador padrão. Ele foi que introduziu isso aqui no Brasil. E ele escreveu umas 3 ou 4 livros sobre relações públicas. Então, para concluir essa minha passagem por relações públicas, eu também conheci muito o Roberto Simões, que me pediu para avaliar um programa que ele tinha no Rio Grande do Sul, que era um programa ligado à difusão da leitura nas organizações educativas. Ele trabalhou com a empresa de médio porte do Rio Grande do Sul. Então são essas as minhas relações com as relações públicas. É como a viúva porcina, fui sem nunca ter sido. Centenário de uma profissão é uma coisa muito interessante. É uma data, né? Isso significa que há 100 anos, uma atividade que sempre existiu na sociedade, de algum modo, e sem nenhum regulamento, passou a ser encarada como um conjunto de tarefas com objetivos específicos, com maneiras de atingir esses objetivos. Significa que, de algum modo, houve uma institucionalização dessas atividades que eram espontâneas e dependiam de cada um dos seus executores, de cada um dos seus profissionais, digamos assim. Nós já pegamos uma onda crescendo aqui de um trabalho que se começou a fazer na Europa, nos Estados Unidos, e principalmente nos Estados Unidos, onde se desenvolveu mais rapidamente. Significa que quando uma companhia estrangeira, uma companhia como a Light, vem para o Brasil e traz de lá uma forma mais eficiente de tornar transparente o seu trabalho, de demonstrar ao público a importância das coisas, da importância de pagar para a Light fazer o trabalho que ela fazia. Então, de conquistar do público uma confiança e de digamos assim, de cooperação mesmo no bem-estar das cidades. É justo que, aos poucos, a Light precisasse de gente do próprio país e fosse disseminando esta forma de fazer. Sejam essas relações diretas, sejam elas através de vários tipos de mídia, inclusive correio, começar do correio simples, dos panfletos, etc., até a nossa mídia pela internet, que agora assume características bem diferentes das relações públicas, tais como elas começaram a ser feitas no país. Nos anos 60, eu fui para os Estados Unidos fazer meu mestrado na Universidade de Indiana e eu tinha que apresentar uma tese. Nessa época, nos Estados Unidos, foi quando Kennedy e o Nixon estavam numa campanha ferrenha que resultou na eleição do Kennedy e nos debates formidáveis que a gente assistia lá pela televisão. E aí se falava, havia uma palavra que aparecia constantemente em audiovisual, que era a questão do lobby. E eu me perguntava o que era este lobby. E fui estudar esse assunto, deu na dissertação de mestrado que eu fiz na época. O lobby era um conjunto de práticas feitas pelos indivíduos que queriam que certas leis fossem votadas no Congresso, que certas matérias fossem compradas de uma determinada produtora. Enfim, a ideia do lobbying era a ideia de venda. Eu vendo ideias, eu vendo comportamentos que devem ser padronizados na sociedade, eu vendo teorias, eu vendo remédios, eu vendo uma porção de coisas. Então,
Este lobby, ou seja, a arte de fazer com que um terceiro faça uma determinada coisa que é direito dele fazer, ou é obrigação dele fazer, me encantou. E eu passei, então, estava trabalhando com organizações que vendiam materiais audiovisuais. Havia, evidentemente, um interesse muito grande de muitas pessoas e de muitas organizações em fazer com que seus produtos, suas ideias, as igrejas, e todo mundo interessado em fazer com que se produzisse uma educação através daquele meio que estava sendo recém-usado. Muito bem. Quem fazia, que tipo de organização governamental ou não governamental, se essas práticas diferiam nesses dois tipos de organização? E a minha tese resultou exatamente nisso. Eu participei da BRP durante alguns anos, até que eu tive que tomar uma decisão maior quando fui quando eu, no concurso para prover a cátedra de Teoria de Comunicação na recém-formada Escola de Comunicações e Artes de São Paulo, da Universidade de São Paulo, eu fui para essa cadeira e tive que trabalhar mais duramente na parte teórica do que nessa parte experimental. O ano passado eu fiz 50 anos de atividade. Então você imagina, nesses 50 anos, como tudo mudou. Mas vamos tentar, por exemplo, primeiro exemplo. Como a assessoria externa de relações públicas, o passo primeiro que a gente dava para entrar nas empresas era o jornal para os funcionários. Então isso acho que é o maior exemplo do que possa ter mudado. Como é que era o jornal feito? Primeiro era um jornal impresso. Eu acho que hoje em dia a maioria dos clientes que eu conheço tem todos os seus jornais de empresa como por via eletrônica. Então essa é uma fase. Relacionamento com a imprensa é uma outra coisa também onde houve uma evolução incrível. Tem que voltar no tempo, né? Então voltando no tempo, em 1963, a gente realmente fazia relacionamento com os jornalistas, quer dizer, o que nos interessava, a gente chama imprensa no sentido geral, mas o que nos interessava era o jornalista em si. E esse relacionamento era tete a tete, a gente transmitia coisas, vendia a pauta para ele, indo ou à redação, ou então, estando com ele num encontro, vendia-se uma pauta. Ou então, você podia fornecer até o release, que ele jamais iria utilizar no todo, como hoje em dia são utilizados, mas ele iria dali partir para uma coisa, ou fazer uma reportagem, ou entrevistar alguém, enfim, completar e realmente estabelecer o relacionamento que se buscava entre a empresa e a imprensa. Hoje, como é que está? Quer dizer, é impossível você entrar numa redação. Então você tem hoje um relacionamento online. E se você quiser continuar na mesma linha que eu me debato, que a gente tem que conhecer o jornalista, que a empresa precisa conhecer o jornalista, o seu diretor, que é o porta-voz, precisa conhecer o jornalista, eu sou obrigado a marcar encontros, ou num almoço, ou num fim de tarde, aqueles que são de revista, que é mais fácil, porque o jornal você não consegue contatar jamais no fim da tarde. Então houve uma evolução incrível. E tem ainda um outro público, já falamos do público interno, falando do público imprensa, vamos falar agora do público governo, que foi a área onde eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar fazendo relações governamentais. Eu tinha tido uma experiência na Hero Norton, que era a maior empresa de relações públicas na época, quando eu fui convidado para ir para a AB,
e montar então o Departamento de Relações Governamentais. Daí, então, você vê toda a evolução de Brasil. O Brasil estava em 63, quando eu comecei, estava com parte do governo em Brasília, parte do governo no Rio de Janeiro. O nosso sistema telefônico era absolutamente precário. O que eu tinha que fazer? Eu era obrigado a ir para o Rio de Janeiro, fazer os levantamentos ou os contatos necessários no Rio de Janeiro. Ia para Brasília, fazia os contatos em Brasília e voltava para São Paulo. Quer dizer, semanalmente eu tinha que fazer isso, porque para você acompanhar um projeto de lei na Câmara ou no Senado, você tem que saber o andamento dele. O deputado apresenta o projeto de lei. Isso vai para uma das comissões, começando pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois segue de acordo com a especialidade que esteja sendo tratada no projeto de lei. De que comissão tinha ido para que comissão, ou estava na mão de que deputado, para então procurar o deputado e fornecer informações sobre o setor que estava sendo abordado, e uma vez copiado, eu voltava para São Paulo para então fazer um relatório para os meus clientes, sugerir um contato com um deputado ou estabelecer uma visita de um grupo, de uma comissão para aquela fábrica, aquele cliente que eu estava cuidando, e assim era feito. Hoje eu tenho essas informações na hora, basta eu fazer uma consulta via internet para os departamentos específicos e na mesma hora eu vou ter todas as respostas impressas e que eu posso apresentar e pronto. E daí sim você segue os trâmites. Que fazer? Você tem a informação. Para quem você vai mandar as informações? Né? Você continua com essa parte de relacionamento. O que começou a existir eram empresas de relações públicas. Isso década de 60. Então nós fazíamos todos os relacionamentos com todos os públicos. Por volta da década de 80, houve um desenvolvimento do jornalismo econômico e surgem várias assessorias de imprensa. E há uma dicotomia entre o que seria relações públicas e o que seria assessoria de imprensa. Uma coisa absolutamente lamentável. A tal ponto que nós tínhamos a ABERP, que era a Associação Brasileira das Empresas de Relações Públicas, e foi criada a ANES, que era a Empresa Nacional de Comunicação com a Imprensa. Então, dois grupos que faziam as mesmas coisas. Com a vinda, e essas assessorias de imprensa realmente se desenvolveram muito, cresceram muito, coisa que não aconteceu com as agências mais dedicadas à área de relações públicas. Essas empresas crescendo, elas foram sendo adquiridas por empresas multinacionais na década de 90. E no mundo inteiro o que se fala é relações públicas, seja para fazer relações com a imprensa, com o governo, com o público interno, com a comunidade, com o que quer que seja, tudo é relações públicas. Então, eles passaram também a usar o termo relações públicas e a contratar elementos profissionais de relações públicas para suas áreas. Então, o que eu estou vendo hoje é um crescimento, novamente, do termo relações públicas e da atividade de relações públicas. E eu sou um otimista. Então, como 50 anos eu sempre fiz isso, eu acho que no futuro vai ser ainda melhor para os profissionais. Bom, se a gente pegar de 1980 para cá, 1980 é um marco histórico
para a profissão no Brasil. Em 1980, muitos vão lembrar que era praticamente o 80, 82, o encerramento do período ditatorial no país. E aí estávamos num processo já de redemocratização. Até então, por razões da política, que não havia, era um período de ditadura, as empresas não se preocupavam muito com a sua imagem no meio da opinião pública. E por conta disso, o trabalho de um RP, de Relações Públicas, que a gente hoje sabe quanto que isso avançou, então você poderia ver ali, perceber que essa área era uma área que não tinha tanta procura por parte das empresas por profissionais desse tipo. Com o passar dos anos, né, isso foi mudando. Ano a ano a coisa foi mudando, foi se valorizando, surgiram entidades de defesa da profissão. E isso mudou muito, foi mudando. Hoje estamos, eu diria, num estágio bastante avançado, onde as empresas não podem prescindir de profissionais nessa área. Tem empresas com estruturas razoavelmente grandes ainda de profissionais na área de relações públicas. Então, o que eu posso dizer é que houve um progresso muito grande para o segmento. Talvez um trabalho que tenha, talvez minimamente colaborado, foi um trabalho que nós desenvolvemos na ROD. A ROD é uma indústria subsidiária de um grupo francês, né, do grupo Rhône Poulenc, na França, matriz, mas tinha operações no mundo inteiro. Mas o que chamou a atenção na época, assim, da opinião pública, especialmente das pessoas e dos profissionais que defendiam a área de relações públicas, é esse trabalho que nós elaboramos na época com a minha equipe, que trabalhava na ROD. Nós tínhamos uma estrutura razoavelmente boa e grande até, e esse trabalho de fazer o tal programa de portas abertas, que era de abrir a empresa para a opinião pública como um todo, né? E também com responsabilidades de divulgar e prestar contas à opinião pública. E nesse pacote entrou também uma área específica de atendimento ao consumidor, que foi uma coisa considerada nova também. O que aconteceu com isso? Face à ausência, na época, de planos de comunicação, coisa que o valha, esse plano nosso acabou sendo repercutido por uma entrevista que o presidente da ROD na época deu, o Edson Das Musa, deu para a revista Veja, e onde foi mencionado esse plano. Era uma entrevista sobre a ROD, mas ele mencionou sobre o plano de comunicação. E aí isso começou a ter um nível de solicitações brutal, né? De empresas, de agências mesmo de publicidade até, de profissionais independentes, né? Então a gente ficou reimprimindo esse plano por muito tempo. E mais tarde, alguns anos depois, ele veio se transformar num livro. Foi escrito pela jornalista Célia Valente, ex-editora Abril, e que ajudou a colocar as nossas ideias através de um livro. Então foi um momento assim muito interessante, e acabou, a imagem da ROD ganhou, apesar de não ter um produto que falava direto com o consumidor, a imagem da ROD foi valorizada porque esse livro, Portas Abertas, ele ajudou a formatar e a conceber uma imagem muito interessante para a ROD. Uma empresa que se preocupava com o consumidor, que até então, por razões que eu já disse, políticas, não havia essa preocupação, e também pela atenção que se dava ao consumidor, tendo dentro dessa área também uma parte específica de atendimento ao consumidor, fora as áreas normais de imprensa externa, de imprensa de comunicação interna, de marketing também, que a gente englobava, e de pesquisa de mercado. 100 anos num país jovem como o Brasil parece uma eternidade, né? No entanto, eu tenho a impressão que o trabalho de relações públicas, a profissão,
de relações públicas nunca nesses 100 anos tiveram um momento tão propício como tem hoje em dia. Porque a gente nunca teve na história do Brasil um período de tão absoluta liberdade de expressão, de tão total democracia como temos hoje. Nem em termos, vamos dizer, de amplitude, nem em termos de duração. São quase 30 anos de democracia. Para um país como os Estados Unidos, que tem uma Constituição que dura mais de 200 anos, 30 parece pouquinho. Mas para nós, que tivemos ao longo dos anos todos governos ditatoriais, onde relações públicas não existia praticamente, eram relações pessoais, porque não havia opinião pública, não havia manifestação do pensamento, a liberdade de manifestação do pensamento, e hoje nós temos isso, felizmente. Então, eu acho que a gente tem nesses 100 anos, nós nunca tivemos um momento tão favorável, tão propício para a nossa profissão como temos hoje. Dificuldades tem, claro. Quer dizer, para aproveitar esse momento favorável, nós precisamos de profissionais muito qualificados. E, infelizmente, a gente ainda está devendo muito nesse departamento. Eu espero que justamente essa possibilidade maior de desenvolvimento que a profissão está encontrando hoje crie oportunidade para esse desenvolvimento da qualidade dos nossos profissionais. Nessa vida toda, durante mais de 20 anos, eu tive a minha própria consultoria e atendi dezenas de empresas nacionais e estrangeiras, entidades. A Câmara Americana de Comércio de São Paulo foi minha cliente em 1986, 87, quando o Brasil estava voltando a ser uma democracia, quando tinha acabado a ditadura. Então, as empresas americanas reunidas ali, americanas e brasileiras também, e de outros países, tinham passado 2 décadas escondidas embaixo do tapete, de preferência, quer dizer, o mais caladas possível. E notavam que, então, com a volta da democracia, elas tinham que começar a voltar a se manifestar junto à opinião pública, voltar a ter uma posição pública, né, de relacionamento com os seus stakeholders, que naquela época era uma palavra que não existia, né, uma palavra moderna. Mas, de qualquer maneira, foram todas essas experiências, como essa, por exemplo, foram extremamente enriquecedoras, inclusive pelo momento histórico que a gente atravessava. A experiência mais longeva que eu tive foi com a Alcoa, onde eu fui diretor de relações públicas, relações governamentais, comunicação, toda essa parte de assuntos institucionais, como a gente chamava, né? Que era uma parte muito abrangente, comunicação interna, tudo isso. E eu sempre dizia, e continuo achando isso, que o papel principal do responsável pelo trabalho de relações públicas, do profissional de relações públicas, não é a comunicação. A comunicação é a última coisa que a gente faz. O trabalho principal é ser a cara política da empresa ou entidade para a qual a gente trabalha. Política não no sentido partidário, mas no sentido de relacionamento e intervenção na coisa pública, na sociedade. Então, formular essa postura do seu cliente ou da sua empresa junto à opinião pública, na interface com a opinião pública, é a função principal e foi a função principal do profissional de relações públicas e foi o que mais me absorveu nesses anos todos com a Alcoa. Comunicação é importante, sim, mas você só pode se comunicar ou ter o que comunicar se você tiver uma postura apropriada antes disso, antes da comunicação. Eu acho que é
importante para a divulgação das relações públicas, mas a evolução basicamente não ocorreu durante 100 anos, né? Ela foi uma atividade bem limitada durante algum tempo e depois se expandiu rapidamente. No Brasil, em 1963, eu me inscrevi na BRP e fui o número 50. Então nós tínhamos, em 1963, 50 relações públicas inscritos na BRP, que era a entidade mãe aqui de São Paulo. Não me recordo quantos profissionais havia no Rio de Janeiro, em outros locais, mas basicamente era Rio e São Paulo que concentrava essa atividade. Então eu acho que no Brasil as relações públicas, apesar de ter a Light há algum tempo mais, ela deve ter por aí de atividade realmente consistente cerca de 60 anos, coisas desse tipo. Bom, eu acho que é fundamental para as empresas as relações públicas. Eu, quando cheguei a São Paulo, em 1960, 61, eu nunca tinha ouvido falar de relações públicas. Aí fui para a General Electric, onde assumi um cargo de auxiliar de comunicação, ajudava a fazer o boletim interno, etc. Depois passei a redator industrial e 2 anos depois era gerente de comunicação e relações com a comunidade. Com a filosofia da General Electric dos Estados Unidos, eu percebi a importância de ter essa atividade dentro da empresa. Relações públicas começa dentro de casa, depois se espalha pela comunidade nas quais a empresa atua, ou a comunidade, ou as comunidades nas quais ela atua, e depois assume todo o público. Eu diria que é uma responsabilidade social elevada da empresa perante o público. Eu entendo que é muito importante isso a comemoração é muito importante para resgatar a realidade de relações públicas na sua pureza. Bom, eu fico muito feliz de ter Deus me permitido viver num momento desse tão representativo, tão solene, tão gratificante para nós. Eu sou um otimista e vejo que essa decorrência de 100 anos só fez vivificar, ampliar a ação da nossa profissão, das nossas atividades, mostrando inclusive a sua importância, a significação, o nível de contribuição que nós podemos oferecer para um mundo melhor, um mundo de melhor entendimento, de como a palavra base, compreensão dos nossos encargos. Se nós formos fazer uma avaliação histórica de 1914 até agora, vamos ver que daquelas iniciativas, vamos dizer assim, solitárias ou esparsas, surgiu num determinado momento, a partir da década de 60, no meu entendimento, condições operacionais outras, significativas, e que esse centenário deveria ser bastante festejado também com medidas concretas. Como nós poderemos tornar essa profissão ainda de mais prestígio, de mais responsabilidade, de maior alcance, como nós poderemos servir melhor. É o meu ponto de vista. O que eu quero dizer é que na minha ação de professor e como servidor público, já concluí a minha missão, quer dizer, parcialmente, porque para uma grande honra minha, eu sou diretor de comunicação social da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra e me sinto muito prestigiado ao receber missões pertinentes a essa área e procuro me desincumbir da melhor forma, da melhor maneira. Em suma, eu continuo
colaborando, contribuindo e mais ainda, estou ainda até hoje com o meu registro profissional em vigor, considerando que eu acho que essa forma dos jurássicos, dos antigos como eu, nós estamos dando um bom exemplo para esses mais jovens. E até quando Deus achar que eu devo continuar servindo, eu serei sempre um profissional de relações públicas. E fico feliz nas missões que eu tive na minha carreira, inclusive como presidente do Conselho Federal de Relações Públicas, presidente da Associação Brasileira de Escolas de Comunicação, em que os princípios que eu aprendi de bem servir, de bem representar essa profissão, eu procurei que isso fosse assim o meu carro-chefe, uma lembrança permanente na minha cabeça, no meu coração, na minha postura. Olha, eu acho que é um momento muito especial para a profissão da gente, né? A profissão que eu me formei, porque 100 anos não é qualquer profissão que é feita, né? Que se monta em 100 anos, que consegue chegar esse tempo todo de existência e com altos e baixos, como é normal em qualquer atividade. Mas o que eu acho mais importante é que o RP é uma profissão, para mim, uma profissão que ele congrega várias atividades de comunicação estão dentro de RP, atividades importantes, principalmente no momento que a gente está vivendo, um momento de globalização, um momento onde as empresas cada vez crescem mais e cada vez dependem mais de uma opinião do público consumidor e de todos os grupos de interesse da empresa, né, os seus stakeholders. Mas para mim, os 100 anos têm uma característica diferente. Aníbal Bonfim é meu avô e ele trabalhava na Light na época. Eu tenho até um livrinho dele pequeno sobre a atividade de relações públicas daquele tempo. E ele foi um dos que montou a primeira associação de relações públicas no Brasil. Então eu estava me lembrando disso quando você falou, você topa ser entrevistada? Eu falei, topo. E aí eu me lembrei disso, eu falei, não, isso precisa contar, precisa deixar um pouco dessa minha história também dentro dessa história dos RPs no Brasil. A LVBA é uma das pioneiras na área de relações públicas. Nascemos na década de 70, mais precisamente em 76. Na época já existia, por exemplo, a ADS do Antônio de Salvo. Foi nessa mesma época que a Burson Marsteller veio para o Brasil. Então é um momento que o mercado estava começando a surgir, mas ao mesmo tempo você tinha um cenário totalmente adverso às relações públicas, à comunicação. A gente estava no meio de um governo militar, no meio de uma ditadura. E ditadura não é um processo que fecha somente o Estado. Ele fecha a sociedade não está disposta nem preparada nem ao momento de diálogo, transparência, comunicação. E foi assim que surgimos nesse mundo adverso. Eu costumo dizer que meu pai era um teimoso em potencial e que a LVBA é o fruto de uma teimosia, porque a única explicação, e para o Antônio de Salvo, mesma coisa, né? A única explicação que você tem para essas pessoas empreenderem um negócio na área de transparência, diálogo, no momento de economia e política totalmente diverso. Mas na verdade eles não eram teimosos, eles eram extremamente visionários. Prova disso é que estamos aí até hoje. E é por isso que eu falo com muita tranquilidade que relações públicas é a atividade do presente e do futuro. A gente viu momentos muito mais complicados no país e no mundo, onde realmente tanto faz comunicar como não comunicar. Hoje é imprescindível e cada vez mais a gente vê isso presente nas empresas e das mais diversas maneiras e pedindo as mais diversas formas da comunicação. Então é muito interessante ter participado dessa história e estar aqui falando hoje dos 100 anos e olhando para o daqui para frente. Acho que tem muita coisa para a gente analisar do que já se passou. Acho que é importante a gente olhar para frente, mas também ter essa percepção do que já foi feito, como foi feito, até para não achar que a gente está fazendo tudo novo, né? Às vezes a gente tem essa impressão de que ninguém fez,
estamos renovando, estamos inovando, e na verdade a gente está incorrendo nos mesmos erros. Então esse é um cuidado que eu tenho no meu trabalho e nas pesquisas que eu faço, de tentar entender o que já se fez para se partir de resultados que já se conhece e então criar coisas novas, não é? A gente tem sempre que considerar a história naquilo que a gente está fazendo. Eu sempre gosto de lembrar da história do Edward Bernays, que era sobrinho do Freud, e eu acho tão interessante um dos pais da nossa profissão ter um laço sanguíneo com alguém que tem uma relevância até hoje tão importante, e acho que a gente usa muito mal essa nossa herança. Acho que a gente ainda tem que estudar mais, tem que estudar mais psicanálise, tem que estudar mais outras áreas, essa interdisciplinaridade, e a partir daí também pensar em novas maneiras até de nós próprios nos desenvolvermos dentro da profissão. Nosso trabalho é um trabalho de influência, de construção de reputação. Vamos olhar com atenção para isso, porque ainda tem muito que se descobrir e se estudar, não é? Não adianta, a gente trabalha com pessoas, a gente gosta de pessoas, a gente relaciona pessoas, mas a gente tem que transformar isso em resultado e em métrica, né? Então, mais humanístico ou mais capitalista, o nosso fim vai acabar sendo o mesmo. Outra coisa que eu percebo, e aí sim talvez possa ser um ponto que a gente está um pouquinho além, é que lá fora, não é que a nossa profissão está um pouquinho além fora do Brasil, é que ela está muito mais, está preparando profissionais muito mais segmentados por indústria. Então tu tem capacitações para quem vai trabalhar na indústria de saúde, indústria farmacêutica, que é uma área que está crescendo muito, para as pessoas que vão trabalhar com moda, para quem vai trabalhar com música, e aí a gente está vendo essa super especialização. Eu não falo nem uma especialização de faculdade, eu acho que é uma especialização de prática de vida mesmo. E acho que isso é um diferencial importante. A gente tem um país gigantesco. Se a gente se preocupasse em entender um pouquinho melhor como essas indústrias funcionam aqui, com públicos que são tão diversos, não é? A gente vai da classe, nem se fala mais em classe, não é? Mas a gente vai de bases culturais e econômicas tão diversas. Acho que a gente tem que estar mais preparado para trabalhar por especialização. Bem, a atividade de relações públicas está completando 100 anos no Brasil. Eu acho que a nossa atividade é uma espécie de uma semente com potencial fantástico, mas que ainda não germinou devidamente, pelo menos falando em termos de Brasil. Nesses 100 anos, a comunicação organizacional no Brasil evoluiu, se profissionalizou, de certa forma, a atividade de relações públicas ela acompanhou esse processo de desenvolvimento, mas eu diria que o campo, a terra, não era fértil o suficiente para que essa atividade germinasse. E eu acho que passamos por momentos difíceis, de ausência de liberdade de expressão e dificuldade de entendimento por parte dos dirigentes empresariais do sentido de responsabilidade social, do sentido de ética, do sentido de comprometimento com o desenvolvimento da sociedade como um todo. Então eu acho que essa falta de entendimento dificultou um pouquinho que a atividade de relações públicas crescesse. Eu acho que o momento presente, particularmente falando dos últimos 20 anos, a gente começa a viver um momento de mudança. Mudança, eu diria que radical, não só em termos de Brasil, mas globalmente falando. Cada vez mais existe uma preocupação por parte dos dirigentes com conceitos como ética, transparência, responsabilidade social, e isso, na verdade, condiz com a filosofia, com os princípios que sempre foram preconizados pela atividade de relações públicas. Eu acho que esse momento presente é um momento muito propício para que a atividade de relações públicas ela seja efetivamente reconhecida como uma atividade estratégica para o cumprimento de finalidades de todas as organizações. Eu vejo como uma profissão que tem muitas perspectivas no mundo de hoje, porque o mundo de hoje é o mundo das comunicações. Ninguém pode fazer nada sem entender que, através da mídia ou de alguns meios que não sejam de difusão massiva, tudo está construído a imagem de uma instituição, de uma pessoa, de um Estado, de uma nação. Eu diria o seguinte, que talvez nós tivéssemos no Brasil um tipo que realmente encarnou as relações públicas da melhor maneira possível. Chama-se Vera Jean Grande. Vera Jean Grande foi, na minha opinião, uma grande profissional
Ela não era jornalista, ela veio da área de biblioteconomia, mas foi uma mulher que entendeu a profissão e praticou com a maior responsabilidade, ao mesmo tempo com maior dedicação. Eu vejo hoje no mundo inteiro relações públicas crescendo. O jornalismo faz o seu papel, que é de produzir notícia. E as relações públicas, na verdade, influem nessa notícia. E os dois têm que ter consciência. Eu acho que o limite entre as duas profissões está exatamente na questão ética. Eu vejo como desse campo está crescendo, porque com a abertura do país ao comércio internacional, sem dúvida nenhuma passa a ser necessário alguém que explique como criar imagem, como desenvolver imagem. O futuro é imenso. Na verdade, tem razão os meninos que acham que cada pessoa precisa de relações públicas. Não só cada pessoa, cada projeto, cada instituição, cada organização que se forma, ela forma com um objetivo. E é muito difícil que esses objetivos, num mundo globalizado como o nosso, possam ser conhecidos do público, se não houver alguém que torne esse conhecimento visível e aceitável, e o coloque em condições de obter a reação do outro lado. Ou seja, a aquisição de uma ideia, o desenvolvimento de um projeto, ou a criação de uma escola, ou enfim, tudo aquilo que um homem possa pensar hoje, ele já pensa em termos de uma teia, ele já pensa isso em termos de rede. E dentro dessa rede, a comunicação vai ter vários aspectos, entre os quais aspectos existe este de mostrar como é importante a participação do outro, daquela pessoa a quem o projeto se dirige, para que as coisas se realizem, para que o progresso se dê, para que a humanidade progrida. A ideia final é de que nós consigamos enxergar o mundo melhor através de um serviço humano, de tornar transparentes a todos os indivíduos as coisas que estão acontecendo, de bem para serem preservadas ou de mal para serem descartadas. E isso, para mim, é o futuro. Relações públicas está aí, dentro fazendo esse intermeio, fazendo essa interconexão entre objetivos, entre quem produz e quem consome, entre quem deseja fazer uma obra e quem vai ser beneficiado por essa obra, as grandes organizações lutando por isto ou por aquilo. A transparência que cada uma delas for capaz de trazer aos olhos do público vai ganhar para essas organizações um selo de validade, um selo de qualidade no seu trabalho. Da mesma maneira que quando você tenta obnubilar, você tenta maquiar determinadas situações para conseguir um resultado, esse resultado vai, ao transparecer o resultado, isso vai marcar com um selo também com um selo bem desagradável as organizações que procedem dessa maneira. Portanto, cabe ao profissional de relações públicas uma atenção absoluta e especial em relação à ética, uma atenção absoluta e especial em relação ao compromisso político e, sobretudo, uma responsabilidade pessoal com a sua própria consciência e uma responsabilidade social com relação à sua
inserção dentro de uma sociedade. A AB, quem eu conheci? Conheci Vera Jangrande e conheci Antônio De Salvo, que foram meus dois grandes amigos. O De Salvo saiu da AB em primeiro lugar. Não foi. Primeiro saiu a Vera Jangrande, que foi trabalhar num cliente nosso, que era a Squib. Ela foi ser diretora de Relações Públicas na Squib. Primeira mulher diretora de Relações Públicas na indústria farmacêutica. Aliás, a Vera foi a primeira mulher numa porção de coisas. Depois veio a ser a primeira mulher a ser do Rotary e assim por diante. E conheci De Salvo. De Salvo fazia parte de relações com a imprensa e fundou a ADS. Ele foi o segundo a sair da Eu continuei ainda durante muito tempo na AB. Daí um dia eu disse para os dois que eu ia sair. De Salvo me convidou para ir para lá. Mas não me lembro por que razão eu preferi ficar sozinho. Mas quando eu contei para a Vera que eu ia montar a empresa, ela disse, eu quero ir com você. Nessa ocasião ela estava trabalhando com o De Salvo, já não estava mais com a equipe. Eu falei, mas imagina se eu posso te contratar, vou começar uma empresa, né? E ela disse, não, você não pode contratar, mas pode me ter como sócio. Então daí surgiu uma sociedade que durou 16 anos. A Vera eu não tenho que contar, né? Eu só tenho que fazer elogios. Foi a melhor amiga que eu tive na vida, foi a melhor sócia que eu tive na vida. A ida dela para o Pão de Açúcar, eu disse para ela, olha, se você não for, eu vou. Porque realmente foi uma proposta que não dava para rejeitar. E ela teve sangue novo com a criação do departamento da área de ombudsman, né? Onde ela utilizou todos os conhecimentos de relações públicas que ela tinha. O Nemércio Nogueira foi para mim um parâmetro profissional fantástico. Quando eu estava ainda trabalhando, não como RP ainda, mas como jornalista na redação da sucursal do Jornal Livre de São Paulo, eu vim, isso foi em 1968, eu vim a conhecer o Nemércio, e o Nemércio foi assim um dos pioneiros dessa área. O Nemércio tinha uma formação nessa área de comunicação muito grande. Ele teve também, foi um dos presidentes do CONERP, né, com a criação do Prêmio Opinião Pública. Foi um defensor fantástico da profissão. A nossa profissão tem uma dificuldade institucional, vamos dizer, que é definir a si próprio. Eu sempre tive muita dificuldade em explicar para minha mãe o que eu fazia. Porque é uma profissão que abrange tanta coisa e exige tantos conhecimentos diversificados que acaba ficando difícil definir muito bem. É fácil dizer que eu trabalho em comunicação. Não é isso. Comunicação, como eu disse há pouco, é só um pedaço do trabalho. O trabalho, quer dizer, saber ler a evolução da situação política do país é importante. Isso não é comunicação. Saber trabalhar com as comunidades locais é cada vez mais importante. Saber trabalhar com o público interno da empresa é cada vez mais importante. Tudo isso tem um ingrediente de comunicação, mas não é só isso, é muito mais que isso. E para poder desempenhar adequadamente todos esses papéis, o profissional precisa ter conhecimento de ciência política, de história, de filosofia, de sociologia, de psicologia social, de direito, uma porção de disciplinas que são absolutamente indispensáveis, cujo conhecimento é absolutamente indispensável para o desempenho de um bom trabalho de relações públicas. Eu espero
Eu sei que é difícil, mas eu espero que o futuro traga escolas, cursos que preparem melhor os novos profissionais para esse arcabouço amplo de conhecimento, e não é o conhecimento livresco, conhecimento teórico, é conhecimento do dia a dia, de saber ler os processos sociais e políticos, etc. Você tem que, num certo momento, se relacionar com comunidades indígenas. Como é que faz? Precisa saber. Porque no trabalho de relações públicas, as coisas não se anunciam com uma antecedência enorme. As coisas acontecem e você tem que sair fazendo. É preciso que os novos profissionais que vêm aí estejam melhor preparados para esse mundo novo do século XXI. A última experiência, eu vou falar porque eu tive a felicidade de ter praticamente essa experiência em todas as áreas que eu passei. Mas vou falar do Fenícia, que na realidade existe até materiais para demonstrar isso. O Fenícia foi uma atividade, desde o início, ligada ao presidente da empresa, que era um dos proprietários, o sócio majoritário, e tivemos uma atividade que envolvia o que eles chamam hoje de comunicação integrada, mas que é, na realidade, a atividade pura de relações públicas como ela deve ser praticada. Nós assessorávamos todas as empresas do grupo, participávamos ativamente da gestão de todas as empresas e do grupo em si. E isto criou uma série de materiais, uma série de coisas, muita coisa se perdeu, mas é uma comprovação de como pode ser feito um programa de relações públicas como deve ser. Relações públicas, em primeiro lugar, é uma filosofia de administração. Em segundo, é uma atividade de administração empresarial. Terceiro, é uma forma de harmonizar o interesse público com o interesse da empresa. E quarto, utiliza as técnicas de comunicação como todos dentro da empresa utilizam técnicas de comunicação. Mas tem que ser essa visão abrangente. Se você foca em comunicação, você não foca a administração da empresa como um todo. Você tem que focar que é uma atividade administrativa que tem uma filosofia que deve permear toda a estrutura empresarial para que tenha sucesso. Se isso não acontecer, é um fracasso. Fica-se fazendo trabalhinhos secundários sem se entrar no mérito da questão. Olha, eu acho que deve entrar com todo entusiasmo, toda força, todo interesse na nossa profissão. Eu tenho, vamos dizer assim, a impressão, ou talvez até a convicção, que a história do modismo e a utilização desse título Relações Públicas volte também à sua origem, porque surgiram relações institucionais, a gente encontra aí gerente de relações institucionais, marketing social e tudo mais. Do meu ponto de vista, como velho professor, é que deve ser conservada essa nomenclatura até por uma unificação de posturas, de ideias, de ações. E nós vamos enfrentar grandes alterações no mundo de hoje, mas isso não importa. E aqueles que estavam em 1914, que também enfrentaram muitas mudanças do mundo, da postura, do ser humano, da visão ética, e daí por diante, quantos outros fatores vão nos ajudar ou nos ajudarão para que a gente consiga dar prosseguimento à importância dessa ação. Se fala hoje tanto aí em preservação de meio ambiente, em sustentabilidade, em efeitos perversos disso, daquilo. Relações públicas, na realidade, é um grande antídoto para que se possa combater essas situações. A extrema positividade. Se você me perguntar
o que eu, vamos dizer, lamento nessa decorrência de tempo, de passado, foram perdas de pessoas que, importante da sua colaboração, como exemplo do meu irmão, meu amigo Paulo Carinhos, como o nosso grande companheiro também, professor Cândido Teobaldo, e outros que o tempo levou, mas que estão nos nossos corações, deixaram lições, um aprendizado que será bastante útil. Eu relembro muito do que uma oração, uma frase de Aristóteles: a gente não ama aquilo que não conhece. Essa profissão precisa ser bastante divulgada, bastante falada. É o que se dizia no passado, relações públicas das relações públicas. Eu, apesar da faixa etária que eu já estou, eu continuo sendo profissional de relações públicas e fazendo questão de declinar essa atividade. Me sinto útil nos encargos das missões que eu tenho. E até quando Deus permitir, eu irei fazê-lo, considerando sempre que o patrono das relações públicas é São João Evangelista, um discípulo muito amado. A nossa ação é uma ação positiva. Em um país como o Brasil, com essas injustiças sociais e essa problemática hoje, até de uma visão ética distorcida, precisa que nós estejamos cada vez mais vigorosos, mais vibrantes, mais trabalhadores e acentuado o nosso desejo de bem servir. Eu acho desvincular, né, a comunicação das artes, eu acho uma coisa super positiva, uma coisa que eu acredito já há algum tempo. Eu acho, até pela minha história de vida sempre foi ligada ao negócio. Eu acho que a atividade de relações públicas ela tem que estar cada vez mais ligada ao negócio, porque ela fala de alguns conceitos básicos do negócio hoje em dia, principalmente, como eu falei, com essa globalização. É importante transparência, é importante o respeito ao público interno, é importante o respeito aos stakeholders, né? O marketing já está nessa linha já há algum tempo, falando do marketing holístico, que fala de todos esses, ou o marketing de marca. Eu acho muito importante, eu acho que o RP tem que caminhar nesse sentido, e eu acho que a atividade de RP tem que ser cada vez mais valorizada, porque ela trabalha com a marca institucional, a marca global da empresa, que através das redes sociais e da internet, hoje em dia você acessa qualquer informação a qualquer momento. E a transparência, para mim, que o RP trabalha como um conceito fundamental, é a base do futuro e é a base dos negócios também. RP não é a carreira do futuro, não. É do presente e do futuro. Está aí em evidência hoje em todas as empresas o quanto que relações públicas está presente. Não existe governança, que é uma palavra do momento, e que todas as empresas cada vez mais se regem com governanças rígidas. Não há governança sem relações públicas, sem diálogo, sem relacionamento. Não há sustentabilidade. Não há relacionamento com o público interno sem comunicação. E daí vai. Quer dizer, relações públicas é a atividade do presente e do futuro e vai ser cada vez mais. E cada vez mais demandando uma multidisciplinaridade, um multitudo, um multi-olhar, um multiconhecimento, uma multiformação, porque a gente cada vez mais está tendo que entender e estudar mais a sociedade, as pessoas, a tecnologia. Enfim, hoje a gente tem que ter um olhar muito grande para tudo. É uma paixão. Eu acho que relações públicas é uma paixão que a gente tem exatamente por isso, porque é uma atividade que está sempre te provocando para conhecer mais, para ir além, para questionar mais. Tem mais é que ser feliz e se curtir, se achar que o caminho é pelo curso de Relações Públicas, pela atividade de Relações Públicas, seja muito bem-vindo. Eu imagino que a gente vai viver uma era de muito mais proximidade, de muito... não acredito muito mais nesse bairrismo da nossa profissão. Eu acho que cabe a nós trabalharmos de uma vez por todas a definição dessa integração da comunicação. Eu imagino que daqui 100 anos a gente vai ser, talvez, uma profissão tão estabelecida, conhecida e respeitada no mercado, quanto é o direito, quanto é a medicina. Se a gente olha, a gente sempre gosta de fazer as comparações com a medicina, não é? E a medicina é uma profissão
que não faz nada sozinha, ela tem outros especialistas e eles têm uma base de conhecimento comum que vai se desenvolvendo, não é? Cada um vai para a sua especialização. E, de qualquer maneira, tem sempre um médico, o coordenador do hospital, que é alguém que está ali entendendo de tudo que está se passando. Eu imagino que a gente esteja caminhando para isso. Não acho que a gente não conseguiu isso por incompetência, acho que a gente não conseguiu isso porque não é uma tarefa simples. E até ouvindo pessoas do mercado e de vários lugares do mundo, eu acredito que a gente está vivendo o melhor momento para isso acontecer, para a gente conseguir entender essas outras áreas, para a gente conseguir se relacionar melhor, não é? A gente fala hoje, tem uma série de movimentos interessantes surgindo no mercado, como, não diria que é uma escola, que é uma metodologia, mas dessas coisas novas que surgem, que se chama comunicação não violenta. Quando na história a gente parou para pensar nas palavras que a gente usa, na maneira como a gente se comunica, de forma a ter uma comunicação que não é violenta, não é? E eu acho que são movimentos muito novos, muito embrionários que estão surgindo e que vão dar esse embasamento que a gente quer, que a gente esperava já ter conquistado hoje e ainda não chegou lá. Então, eu imagino um futuro de relações públicas bastante independente, sim, mas não dessa maneira bairrista, porque é um independente integrado. Enfim, é a maneira como eu vejo. Eu acho que o momento atual é um momento extremamente fértil e promissor para a nossa atividade. Particularmente falando no Rio de Janeiro, a gente tem aí um momento de mega eventos, um momento de retomada da autoestima da população, um momento de entendimento por parte das organizações de que a atividade de comunicação, particularmente a atividade de relações públicas, ela é uma atividade fundamental para o desempenho e o cumprimento das metas organizacionais. O Rio de Janeiro vive um momento de euforia, e eu não estou falando somente de eventos, de grandes eventos, como as Olimpíadas em 2016, estou falando de um momento de retomada da economia, de retomada de investimentos, de retomada de crença de que a gente efetivamente pode fazer um Estado melhor, um país melhor. E eu acho que esse momento é um momento em que o profissional de relações públicas pode contribuir efetivamente para essa transformação social.